Amém. Eu estava falando, irmão, sobre o culto ser algo importante, algo que vai ficar gravado, né, irmãos? Imagina só, imagina uma carta, por exemplo, a segunda carta de João, tem um capítulo, né? Tem lá uma mensagem importante ali. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Irmãos, é uma mensagem, uma única desse texto aí, desse capítulo, né? Dessa carta. Faz muita diferença, irmão, um conselho desse. Quando ele escreveu, ele não imaginou que essa carta tão simples que ele escreveu se transformaria numa lição para a igreja de Cristo. Não é? Assim como as cartas do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu para Tito, aconselhando Tito, ele não imaginou que essa carta se transformaria em exemplo de muitas lições. Muitas, ali tem muitas lições para a igreja de Cristo. Não é? E quando a gente faz um culto, como a gente está fazendo aqui hoje, alguém pode dizer assim, mas isso não vai se transformar em uma carta como a de Tito, como a de João, a de Paulo a Tito, né? Ou uma carta de João. Irmãos, a gente publica isso na internet. Os irmãos recebem entendimento que vem da palavra, e isso faz diferença. Não é? Os irmãos vão ser usados por Deus, e com certeza a palavra que vocês ouvem hoje pode ser a salvação de aquele que vai ouvir a tua pregação, a tua manifestação de vida de cristão, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar o dia de culto. Não é porque não é qualquer coisa, não é só mais um dia não, né? Quando a gente ia para a escola, muitas vezes eu lembro que eu ia para a escola, aí o professor estava cansado, você via que ele estava ali só para cumprir tabela. E aí a gente também chegava cansado, né? Trabalhando também às vezes o dia inteiro. Chegava na escola ali e pensava assim: poxa, eu vim aqui só pela presença, né? Pode ter certeza que se você está aqui, presta atenção, ora, louva, presta atenção na letra do louvor, presta atenção na oração da igreja, não é? Porque às vezes você está orando com a igreja, né? Está ouvindo a oração da igreja. Então isso é muito importante, faz muita diferença, né? Pode ter certeza que o irmão Everaldo aprendeu a orar ouvindo a oração dos irmãos. E hoje muitos oram com a oração do Everaldo, né? É uma verdade isso. Então é muito importante, irmão. Essa comunhão, esse momento é de grande valor para todos nós. Irmãos, vou falar de um assunto hoje que não é muito comum. É sobre a liberdade que Cristo nos deu, né? Mais especificamente, nós vamos falar sobre dois temas, né? Que Deus nos libertou. Então, o judeu, nas suas 613 leis, estatutos e ordenanças, parte dela falava de alimento, parte delas falava sobre datas, festas, né? E isso não faz nenhum sentido mais, nem para o judeu convertido a Cristo, e muito menos para nós, que nem judeu éramos, né? Glória a Jesus. E muitas vezes também, eu vejo os cristãos batendo cabeça, preocupado com algumas coisas que vêm do paganismo. E, irmãos, a nossa vida, ela tem muita influência, muitas coisas vêm do paganismo. Muitas coisas vêm de muitas raízes, né? Mas o que elas significam para nós? É isso que importa. O que elas significam para você? Quando alguém faz aniversário aqui, que um irmão faz um bolo, e às vezes, não é sempre, a maioria das vezes não tem vela, né? Mas às vezes tem vela, né? O bolo de aniversário. Alguém pensa aqui em algum deus pagão? Vocês já pensaram em, agora é a hora que eu vou fazer um pedido para o deus pagão. Mas o aniversário desse jeito, fazendo bolo, com velinha acesa, né, dizem, eu não estudei sobre isso, mas dizem que tem raiz lá no paganismo. Mas você faz por causa disso? Ou por acaso naquele momento você está se alegrando com a família, com os irmãos, no dia que o teu irmão, o teu parente, aquele que você ama, cumpriu mais um ano de vida? Né? É o jeito que a gente aprendeu. Para nós nem faz sentido isso. Aquele bolo ali é algo sacrificado a ídolos? Claro que não, irmão. Então você vê que se a pessoa se contamina com um pensamento desse, ela já se escandaliza. Ela vê os irmãos aqui com bolo, aqui com uma vela acesa, fala, pronto, os irmãos caíram da graça, os irmãos estão pecando, né? Então a igreja, ela precisa ser livre dessas coisas, né? A igreja não pode estar presa nos rudimentos do mundo, nos rudimentos das antigas religiões. A gente é livre. Então a gente tem que ter, claro, sabedoria, prudência, né? E vamos ler sobre isso, e hoje o nosso tempo é curto. E como eu falo muito, né? Daqui a pouco eu já extrapolei o tempo aqui. Vamos lá em Colossenses, vamos ler um texto lá. Capítulo 2 de Colossenses, do 12 em diante. Vai falar da libertação, né?
É o texto que o irmão Everaldo lê nos batismos, né? Colossenses. É esse mesmo? É. 2:12. Colossenses 2:12. Diz assim, irmãos: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então ele está dizendo, vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, quando você desce as águas do batismo, é como, da mesma forma, você também morresse e ressuscitasse com Cristo. Não é? Glória a Jesus. E aí ele diz, verso 14. Verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou-a do meio de nós, cravando-a. Então tinha realmente uma cédula. Algumas pessoas interpretam que essa cédula é como se fosse uma lista dos seus pecados. Mas a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, é a lei. É o documento da lei. A lei que condenava todo homem, que de alguma maneira nos era contrária. Jesus atirou do meio de nós e cravou-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. Porque você era de principados e potestades, eu também era. Nós pertencíamos ao Deus desse século. Deus nos tirou dele, não é? Manietou o valente, venceu o valente, porque o mais valente, né, é o nosso Deus, pelo Espírito Santo, e ele passa a habitar em nós, nos liberta. Glória a Jesus. Então, Deus triunfou. O que é triunfou? Teve vitória, teve êxito, não é? Sobre o inimigo que estava na nossa vida. Verso 16. Portanto, qual que é a conclusão disso? A conclusão disso é uma libertação de muitas formas. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo ele vai mais pontualmente falar do quê? Verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então ele traz aqui o quê? Algumas coisas que antes de você crer em Jesus, se você fosse de uma religião A, B ou C, talvez você tivesse preso a esse tipo de coisa, não é? Então eu conheço católico que na sexta-feira não come carne. Vocês já ouviram essa história? Tem católico que na festa de Sexta-feira Santa, né? Não come carne também. Mas tem o da sexta-feira, de toda sexta-feira, tá? Tem católico que faz esse propósito aí. Na sexta-feira ele come ovo, come peixe, mas não come carne vermelha, né? Por quê? Porque ele aprendeu que isso é bom fazer isso lá. E o judeu? O judeu não come porco. O judeu não come carne misturada com leite. Não pode comer carne e beber leite junto, não pode. Então, por exemplo, se eles forem comer um lanche no McDonald's, eles vão mandar tirar o queijo. Porque tem o queijo lá que vai em cima do pão, né? Da carne. Não pode, eles não comem. Então, se você for lá em Israel, quando você for num restaurante, tem o restaurante que eles chamam de kasher, alguma coisa assim que fala, que é o restaurante que é a comida para judeu, que é uma comida que não vai ter contaminação nenhuma. Então eles vão lá tranquilos, porque eles sabem que lá não vai ter carne sufocada. O que é carne sufocada? É a tal da galinha cabidela, né? Você torce o pescoço da galinha e não verte o sangue. Carne sufocada é quando alguém mata um animal e não verte o sangue do animal. Isso para o judeu é essencial, não pode, né? E para o cristão? Tem um texto aqui que fala que não pode comer carne sufocada. E aí? Né? Então, se você pegar só esse texto, tá lá em Atos dos Apóstolos, você vai falar assim, ó, não pode comer carne sufocada, tá escrito lá, né? No mesmo texto diz que você não pode comer comida sacrificada aos ídolos, né? E se abster também da fornicação, de algumas coisas. Hoje, irmão, não vai dar pra gente ir lá por causa do horário, mas eu vou falar pros irmãos lerem em casa. Tá no capítulo 15, a irmã já tá anotando ali, ó. Capítulo 15, verso 22 ao 29. Vai falar sobre isso. É um momento em que os irmãos, o apóstolo Paulo, né, e os irmãos de Jerusalém, o apóstolo Paulo pregava para os gentios, ou seja, no mundo inteiro. E tinha uma igreja que ficava em Jerusalém, em Israel, né, onde ficavam os apóstolos que andaram com Jesus. Então ele pensou o quê? Não, eu vou voltar lá, eu vou até Jerusalém, nós vamos discutir uma situação aí para a gente falar a mesma coisa. Porque senão eu ensino uma coisa aqui, e quando chega lá ele ensina outra coisa lá. Então vamos entrar num comum acordo e vamos ensinar a mesma coisa.
Mas os irmãos percebem o quê? Que em Jerusalém havia o povo judeu morando ali. Então imagina você pregando para os judeus recém-convertidos e falando assim, ó, o cristão está liberto de tudo, tá? Da lei. De tudo. Não se preocupa mais, come porco à vontade, tá? Não precisa nem perguntar de onde veio a carne, se ela é kasher ou não é. Se ela tem carne sufocada ou não tem. Não pergunta nada. A sua consciência é limpa. Compra o que tiver no açougue. Isso daria um problema muito sério, porque as pessoas ainda eram fracas na fé. Então, o Atos dos Apóstolos, esse capítulo 15 aqui de Atos dos Apóstolos, está tratando de pessoas fracas na fé. Tá? Então, as pessoas que são fracas na fé se escandalizam por causa de um bolo de aniversário. As pessoas fracas na fé se escandalizam de muitas coisas. Tá? Então, eu já fui fraco na fé. Eu já fui em casamento de católico e não tomei um copo d'água. Eu fui lá porque me disseram, não, você não tem problema de você ir, você não pode comer, porque a comida lá é sacrificada a ídolos. Não é? Então, a pessoa que come alguma coisa sacrificada a ídolo, vamos dizer assim, que a pessoa acha que foi sacrificada a ídolo, ela acha que ela está amaldiçoada, ela acha que ela cometeu um pecado muito grande, né? E para nós cristãos, isso não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. Mas qual que é o problema? O problema é a consciência do outro. Então, por exemplo, vamos dizer que começa a congregar alguém novo junto com a gente aqui. E a gente sabe que essa pessoa, ela é fraca na fé, ou seja, uma pessoa que ainda está em fase de conversão. Né? Eu fiquei sabendo que ela não aceita o bolo de aniversário. Eu fiquei sabendo que ela não aceita, que ela se escandaliza, que se ela souber, ela vai até embora. Eu vou avisar as irmãs, eu falo assim, ó, no próximo culto, se as irmãs puderem evitar, né, porque tem vindo uma irmã aí, nós vamos ter um momento certo de contar para ela e de explicar, ela ainda não sabe. É um exemplo que vem na minha cabeça aqui agora. Seria mais ou menos assim. Vamos evitar comer o bolo até que esse irmão, essa irmã, amadureça, entenda, se converta, não é? Completamente. Por quê? Porque está preso em rudimentos ainda da religião. Não é? Então, às vezes vale a pena eu me abster de algo que para mim é puro, que para mim eu estou liberto, mas por causa da consciência fraca daquele que ainda não se converteu completamente. Porque ainda falta entendimento. Então, tudo bem para mim ficar sem comer o bolo de aniversário. Não tem problema nenhum, não preciso disso para eu viver. Né? Mas eu prefiro ter esse irmão aqui com a gente, ouvindo mais a palavra, para esse irmão se converter, para esse irmão aprender do que é certo. Os irmãos entenderam? Então é mais ou menos essa a lição que a gente vai ler agora, né, nesses alguns minutos que sobram aqui para a gente. Nós vamos perceber na leitura esse entendimento. Eu tendo entendimento, eu tendo maturidade, né, eu como à vontade, porque tudo para mim está limpo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas se eu for comer e isso for escândalo para alguém, eu evito de comer para não dar escândalo, né? Porque eu prefiro me abster e não dar escândalo do que comer e dar escândalo, tá bom? Vamos ler, irmãos. Então, os irmãos viram aí a leitura, né? Vamos continuar a leitura aqui. Vamos ler de novo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto mais aos rudimentos do mundo. Por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Quer dizer, não pode pôr a mão. Isso daí, se você pôr a mão, a sua mão vai ficar maldita. Isso daí, se você fizer isso, se você fizer aquilo, né? Então ele está dizendo isso. As quais coisas todas perecem, morrem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, as pessoas que normalmente ficam presas nessas coisas, elas têm um monte de teoria. E aí, realmente dá uma aparência de santidade. Não, isso aqui eu não ponho a mão. Não, isso aqui eu não falo. Não, isso aqui eu não como. Não, nesse dia aqui eu não faço nada. Não, esse dia aqui para mim é um dia especial. Não, esse dia do ano aqui, ó, eu paro tudo, eu não faço nada. Né? Então, aí a pessoa traz um monte de teoria, um monte de coisa, e aquilo tem uma aparência muito boa, né? Dá uma impressão muito boa aquilo ali, de uma santidade,
de um respeito, né? E a gente respeita as outras pessoas. O problema é que muitas vezes a pessoa quer impor, né, e tirar a nossa liberdade. Então, quando nós estamos entre irmãos, quando tem algum fraco na fé, a gente muitas vezes se abstém pelo fraco na fé. Mas o mundo não vai nos proibir. O mundo não vai te impor que você não pode comer uma linguiça de porco, por exemplo. Né? Então, irmãos, vamos entenderam, né? Vamos ler outro texto aqui, irmãos? Gálatas 4. Volta um pouquinho aí. Gálatas 4. Vamos ler aqui, irmãos, verso 7 em diante. 4 de Gálatas. Eu vou abreviar, irmãos, que eu já vi que o tempo não vai dar. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis? Olha que interessante. Então, antes vocês não conheciam a Deus, agora vocês conhecem a Deus. Como que agora vocês estão querendo voltar a rudimentos fracos e pobres? E do que ele está falando aqui, irmãos? Da lei de Moisés. Olha que interessante. Então ele fala, vocês não conheciam a Deus. Eles também não eram judeus. Não eram judeus. Mas quando ele vai falar da lei dos judeus, ele fala que é um rudimento fraco e pobre. Guardais dias, verso 10, e meses, e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Tá vendo? E é claro, né? Eles poderiam também, nesse momento aqui, estar guardando ainda alguma coisa que vinha do paganismo, de outros deuses, né? Mas os irmãos percebem claramente na carta aos Gálatas que o problema deles principal é o judaísmo, né? O judaísmo estava sendo introduzido dentro da igreja. Então eles foram libertos por Cristo, como a gente leu lá em Colossenses, e algum judeu entrou lá e falou, não, ó, não pode comer carne de porco, ó, não pode beber leite com carne, não pode misturar queijo com carne, ó, tem que guardar o sábado, tem que se circuncidar, tem que guardar a lei. E aqui ele está dizendo, isso são rudimentos fracos, são ensinamentos fracos, coisa de quem ainda não conheceu a verdade. Vocês já conheceram a verdade, para com isso. Né? 1 de Coríntios, irmãos, volta aí. Capítulo 10. Vamos ler outro texto aqui. Esse aqui eu acho que eu vou ter que ler um pouquinho mais, viu? Esse aqui, ele vai falar um pouco de idolatria. Eu não vou fugir de textos, né, irmão? Não posso fugir dos textos. Esse texto aqui, ele já está falando com os irmãos de Corinto, que é uma igreja que ainda tinha muitos fracos na fé. Uma igreja que também veio lá de muitos deuses, né? Muitos deuses gregos. Eles tinham muitos problemas com fornicação, com certeza problemas com idolatria. Então aqui o foco da pregação de Paulo, ele vai falar sobre idolatria, né? Também, né? Verso 14. Vamos ler do 14 em diante. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então o que ele está dizendo aqui? Está falando da nossa ceia. Está falando da ceia. Está falando de partir o pão, de tomar o cálice, que faz referência. O Senhor Jesus disse, esse é o meu sangue. Esse pão aqui é a minha carne, não é? Que é partida por vós. Verso 18. Perdão, verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Olha para Israel segundo a carne. É o que ele está dizendo. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Ele está falando do povo de Levi, né? Os levitas. Quem podia comer dos sacrifícios era só os levitas. Está dizendo o quê? Era um grupo específico. Assim como o cristão é um grupo específico que parte o pão, que bebe o vinho, que significa o sangue de Cristo, olha agora um outro exemplo de Israel. Não tem um povo que participa do altar? Né? O povo de Levi. Verso 19. Mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor?
Somos mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então o que ele está querendo dizer? Olha, eu ensinei para vocês que vocês têm liberdade para comer o que vocês quiserem, que não tem mais que guardar festa, não tem que guardar mais nada. Mas agora, se juntar em ritual pagão e tomar sangue, e tomar alguma coisa que é sacrificada aos ídolos, você ir lá com esse propósito, aí já não dá. Então imagina nós, né, irmãos? Não tem nada que é impuro para mim, eu vou para qualquer lugar. Aí você entra lá numa festa de São Cosme e Damião. Estão lá fazendo aquelas oração lá para os santos, São Cosme e São Damião lá, batendo os tambor lá, é um negócio feio aquele. Vocês já fizeram isso aí? Você já fez já, irmão Everaldo? Quando eu era criança, eu ficava louco por isso aí, irmão, porque tinha doce, né, irmão? Dava doce de graça. E eu pegava os das ofertas que eles botavam no mato, pegava tudo, eu soprava a formiga e comia, né? Quando eu era criança. Pegava, né? Mas eu tava lá no meio sem entendimento nenhum. Mas imagina nós com entendimento, irmão. Você vai se misturar lá no meio para participar daquilo, só para comer, porque, para mim tá tudo liberado. Não faz sentido, né? Ali, o propósito ali é sacrificar os demônios. Então, pensa nisso, irmão. Uma coisa é alguém chegar na sua casa e falar assim, eu trouxe uns doces aqui para você. Aí você recebe o doce e come. Aí depois você fica sabendo, ele pegou de São Cosme e Damião. Você vai ficar com a sua mente, não, eu comi inocente, não tem problema nenhum. Para mim, não faz diferença nenhuma. Agora, eu vou me misturar com eles, não é, irmãos? Aí não tá certo, né? Então não tá certo ir para uma quermesse, não convém para o cristão fazer isso. Né? Participar de um evento que tem um nome lá de uma padroeira, de um santo, aquilo ali foi feito para aquele santo, é para uma obra daquela igreja, é um negócio específico que está muito diferente da nossa fé, não convém para nós. Mas não quer dizer que se por acaso cair ali na sua casa, ali porque alguém levou, sem entendimento, às vezes sem maldade nenhuma, né? Não vai ficar com a sua mente, tô contaminado. Aconteceu um problema na minha casa. Deve ter sido aquele prato lá que a fulana trouxe para mim, aquele dia lá. Devia estar com uma olhada aquilo ali, devia estar orado. Não, isso aqui para nós, irmão. Não tem nada a ver isso aí, né? Tem nada a ver. Nada a ver. Recebeu com carinho um presente de alguém, vai ficar orando em cima para tirar uma olhada, para tirar qualquer coisa. Isso daí, irmãos, não tem nada que pode abalar um cristão verdadeiro. Nós estamos em Cristo. Temos o Espírito Santo, né? Se algo veio amaldiçoado e cair na nossa mão inocente, vai ser quebrado pelo nome de Jesus. Vai ficar preocupado, eu fui numa padaria ali, depois eu descobri que o dono da padaria é macumbeiro. E daí? Né? Você comprou com o seu dinheiro. O pão que ele fez, se ele orou em cima daquilo ali, tá tudo aniquilado pro cristão. Né? Não tem que ficar preocupado com isso. Agora, se você quiser escolher uma padaria de uma irmã pra você comprar pão, vai. Não é porque minha esposa faz pão, não. Não é disso que eu tô falando, não. Mas eu estou dando um exemplo, né? É melhor você abençoar os irmãos, né? Sem dúvida. Nas suas escolhas. Vamos terminar lá em Romanos, irmãos? Romanos 14. Volta aí. Um livro atrás aí. Verso 1. Romanos 14, verso 1. Olha o título aqui da minha Bíblia. Tratando com os fracos na fé. Verso 1. Ora. Perdão, eu vi que a irmã ainda não achou, eu vou esperar. Estava antes de Coríntios. 14:1. Diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Tá vendo? A consciência do cristão vai julgar ele. Ele está querendo dizer isso. Tem uma coisa que é certa. Existe o que é certo. O que é certo? Que somos livres, irmão. Não tem essa de dia diferente de outro. Não é? Não, sábado é um dia especial, viu? Olha, sábado porque está escrito na lei. Não é. Para o cristão não é, irmão. Não, é domingo sim, é o dia certo, porque domingo é o dia que Jesus estabeleceu, é o dia do descanso. Não, nada a ver, isso é coisa de católico. Não tem nada a ver isso aí. A gente descansa no domingo, é uma convenção, mas não é uma lei para o cristão, tem que descansar no domingo, não pode trabalhar. Né? Tem alguns irmãos que trabalham no domingo, sim. Né? Tem nada a ver. Mas existe aquele que ele ainda, por ser fraco na fé, que é o que ele está falando, aquele dia é especial para ele. Você vai fazer pouco caso desse irmão? Não, você vai entender, opa, esse irmão aí está sem entendimento, eu vou
no momento certo, levar o entendimento para ele. Mas não vou destratar ele, não vou julgar ele mal, não vou evitar esse irmão, tá certo? Não vou chamar ele de pecador ou que ele caiu da graça por causa disso, mas ele precisa de correção, né? Precisa aprender. Verso 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Tá vendo que interessante? O que ele está querendo dizer? Uma pessoa com sinceridade, ela acredita de coração que guardar o sábado é importante para ela. Se ela está fazendo isso de todo o coração para ela, Deus está considerando isso. Não que aquilo é certo, mas ela entende, Deus entende, ela está se esforçando para fazer o que ela acha que é certo, ainda que ela está fazendo errado. A hora que ela aprender o que é certo vai ser muito melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Então, quer dizer que eu não devo ensinar que não pode guardar o sábado? Não, eu devo ensinar. Guardar o sábado é coisa de judeu. Mas como que isso é diante de Deus? Não é? A pessoa acredita que aquilo é certo. Ela está acreditando que está fazendo o que é certo para Deus, ainda fazendo errado. Então essa pessoa, o que a palavra está dizendo aqui? Né? A carta está dizendo. Essa pessoa que acha que está fazendo bem para Deus, né? Está fazendo o que é certo. É isso que ele está explicando aqui. Na sequência aqui, ó. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então imagina só que no meio dessa igreja aqui de Roma, devia ter uma salada de entendimento. E o que o apóstolo Paulo está fazendo? Está fazendo com que eles se respeitem para que não haja uma raiz de amargura, de contenda, de briga entre eles, um julgando o outro, um fazendo diferença do outro. Não é? Claro que existe o que é certo, que é o que nós estamos ensinando hoje. Mas o que ele está falando aqui? Cada um tenha consciência e seja sincero no que você faz. Né? Porque aí, se você está comendo, você está dando graças a Deus. Eu sou liberto, posso comer o que eu quiser. Tô livre, dou graças a Deus por tudo. Se eu comi uma pratada de buchada de bode, graças a Deus, né? Se eu comi uma porcada, uma feijoada em casa, graças a Deus. E o outro que não come? Não, na minha casa não entra comida, não entra carne de porco, ó, na minha casa não entra isso, não entra aquilo. Né? Glória a Jesus que eu estou conseguindo não usar isso até o dia de hoje, né? Não estou comendo isso. Não foi o que Pedro disse? Não, Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Né? Então, para ele se orgulhava disso, mas ele estava sem entendimento. Ele se orgulhava, ele era fraco na fé. Né? Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a não viver em contenda. Não vive em contenda. Né? Mas não quer dizer que nós não vamos levar a verdade. Confuso esse assunto, irmãos? Não é, né? Acho que é fácil de entender. Vamos lá, olha o que o texto diz, verso 9. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Tá vendo o entendimento dele? Então ele começa a falar umas coisas que parece até ter conflito com o que a gente ensina. Mas aí ele vai dar um entendimento. Olha, o meu entendimento... Né? O que ele disse aqui? Ó? Estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Acabou. Então aqui já fica claro. O que ele sabe, nada é imundo. O cristão está livre para comer. Né? A não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Tá vendo? Então, você vai falar assim, eu como o que eu quiser, problema é meu, o que você tem a ver com isso? Já arruma uma confusão, já arruma uma briga com o irmão por causa de um assunto. Não, se o irmão não come isso, se o irmão acha que é escândalo, então eu não vou comer. Não, parei de comer a partir de hoje, né? Aí chega aqui um naturalista aqui na nossa igreja, se converte e ele começa a se escandalizar porque ele não come carne de bicho nenhum. Para ele, todas as pessoas que comem carne são imundas, são do maligno. Aí a igreja inteira aqui da comunidade Unidos por Cristo vai parar de comer carne por causa desse um, né?
Irmãos, infelizmente vai ser rápido ali que nós vamos ter que abrir a Bíblia e explicar para ele que ele está errado. Vamos abrir esse texto aqui, vamos abrir outros textos e mostrar para ele. Ou vai privar a igreja inteira de comer carne porque um só não come. Os irmãos entenderam que, às vezes, você, para evitar algum conflito, por uma estratégia, muitas vezes, você evita, né? Você evita o conflito. Mas você não vai privar uma igreja inteira, né? Então, verso 14 de novo, ó, eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve Cristo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, e uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Tá vendo? Olha que interessante. Tudo é limpo. Ó, tô dando entendimento para vocês. Pode comer qualquer coisa, tá? Pode comer qualquer coisa. Não fica preocupado com nada. Comam à vontade. Certo? Mas não vai arrumar confusão por causa disso. Evita a confusão. É o que ele está falando. Não é? Por exemplo, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então ele deu exemplos aqui, né? Já devia ter vegetariano naquela época, né? Então, ó. Então é bom não comer vinho, não comer carne, não beber vinho, ou fazer qualquer coisa que faça o seu irmão tropeçar, né? É o que ele está dizendo, ele está usando referências, né? Verso 22. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come e está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Então, se a pessoa se sente acusada, então não come, ué. Não come, então. Tá se sentindo acusado? Não entendeu ainda direito? Então não come. Fica com a consciência limpa, não come. Entenderam, irmãos? Então, falamos bastante, né, do mesmo tema, mas o mais importante, né, para ficar claro para todos os irmãos, as ordenanças lá do judaísmo ficaram no judaísmo, irmãos. Ficaram no judaísmo. Se tinha alguma coisa que você acreditava antes de Cristo, foi liberto em Cristo, né? Você foi totalmente liberto. A manga com leite não faz mal, é até gostoso, viu? Né? Gostoso manga com leite. Mas isso daí não é religião, não, é dito popular, né? É só uma brincadeira. Mas então, irmãos, os irmãos entenderam, né? Então a igreja tem que ser livre dessas coisinhas, sabe? De ficar pegada. Ah, tem gente que fala que o nome de Jesus está errado. Que se apega porque diz que no hebraico, no grego, no hebraico não existe a palavra J. O som, esse J de Jesus não existe. Que é Yeshua. O outro fala Yahushua. Imagina Jesus dizendo assim, não me chamou pelo meu nome certo não vou te ouvir. Que Jesus ignorante e estúpido é esse? Não é? Isso é uma loucura. Né? Então isso são coisas que as pessoas criam e que mais afastam elas de Deus e da verdade do que, na verdade, na simplicidade que há em Cristo. Né? Então Deus nos chamou para a liberdade, mas a gente tem que ter entendimento também. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos agradecer, irmãos? Vamos ficar de pé e agradecer em nome de Jesus.